Fala galerinha, meu nome é Amanda e começaremos agora mais uma aula de português do cursinho Acreditar. O tema de hoje será a formação das palavras. E essa aula servirá como uma continuação da nossa última aula, que foi sobre estrutura das palavras. Então, se você ainda não assistiu, volta um pouquinho e dá uma olhadinha lá. O objetivo de hoje é que a gente possa desenvolver os conceitos dos tipos de formação das palavras, que envolvem derivações e composição. Além da gente estudar também os principais afixos e outros processos de formação das palavras. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais processos de formação das palavras, que são a derivação e a composição. A diferença básica entre elas é que, enquanto na derivação nós sempre partimos de um único radical, na composição nós formamos palavras a partir de dois ou mais radicais. E agora que a gente já conhece a diferença básica entre esses dois tipos, nós podemos começar a falar sobre o primeiro tipo de formação das palavras, o tipo derivacional. As palavras formadas por derivação, elas são obtidas, ou seja, originadas, a partir de uma palavra chamada de primitiva, e vai originar palavras chamadas de derivada. Esse processo sempre vai acontecer a partir de um único radical. Por exemplo, mar é a palavra primitiva, e a partir dele, que possui apenas um radical, nós podemos formar outras palavras como marinheiro. Outro exemplo é a palavra terráqueo, que, por um processo de sufixação, foi formado a partir da palavra primitiva terra. Então, o processo de derivação, ele ocorre pela adição de afixos. No caso da adição de afixos antes dos radicais, nós chamamos de derivação prefixal, que é devido ao acréscimo de um prefixo, como é o caso da palavra reler e incapaz. Nos dois casos, nós adicionamos apenas um prefixo a um radical base. No caso de reler, nós adicionamos o prefixo re ao radical ler, e no caso de incapaz, nós adicionamos o prefixo in ao radical capaz. Agora, se o afixo for adicionado após o radical, nós vamos chamar de derivação sufixal. Em geral, essa derivação ela vai gerar uma mudança de classe gramatical, que pode ser classificada como nominal, quando a derivação sufixal vai formar um substantivo ou um adjetivo, como no caso da palavra papelaria. A adição do sufixo ria à palavra papel gerou um substantivo, por isso nós chamamos de derivação sufixal nominal. Agora, quando a derivação sufixal formar verbos, ela é classificada como verbal, como, por exemplo, a palavra atualizar, em que a adição do sufixo ar transformou a palavra primitiva em um verbo. Também é possível, após esse acréscimo de um sufixo, a gente transformar as palavras primitivas em advérbios, como é o caso da palavra felizmente, em que a adição do sufixo mente transformou a palavra primitiva em um advérbio. Quando é possível a gente acrescentar tanto um prefixo quanto um sufixo, mas esse acréscimo ele não é necessariamente simultâneo para que a gente gere um sentido à palavra, ocorre um processo denominado derivação prefixal e sufixal, que é o caso da palavra deslealdade. Nesse caso, é possível a gente obter sentido tanto com a adição isolada do prefixo, formando a palavra desleal, quanto com a adição isolada do sufixo, formando lealdade. E a adição de ambos simultaneamente também vão gerar uma nova palavra, a palavra deslealdade. Agora vamos ver a diferença da derivação prefixal-sufixal da derivação parasintética ou também parassíntese. Elas são diferentes porque nesse segundo caso, o acréscimo dos dois afixos, eles são obrigatórios para gerar um sentido, um novo significado para a palavra. Por exemplo, a palavra entardecer, ela vai possuir o prefixo em, o sufixo ser e o radical tarde. E os dois afixos, eles são obrigatoriamente simultâneos
para que a gente possa gerar um novo sentido. Porque não existe em tarde e nem a palavra tardecer. Outro processo de formação das palavras que ocorre é a derivação regressiva ou conversão. Nesse caso, o substantivo ele é formado pela redução de um verbo primitivo. A dica que eu vou dar para vocês é que geralmente os substantivos que remetem a objetos, eles são substantivos formados pelo processo habitual. Mas quando for um substantivo gerado pela regressão, aí eles vão gerar substantivos que representam ideias. Como assim? Vamos ver o exemplo da palavra beijo. A gente pode concluir que beijo é um substantivo formado por derivação regressiva porque não existe um objeto. A gente pode concluir que esse foi um substantivo formado a partir da regressão do verbo beijar. Diferente da palavra, por exemplo, âncora e ancorar. Âncora é um objeto. Então, o verbo ancorar foi, na verdade, produzido pela derivação sufixal da palavra âncora, que é o processo habitual da geração de verbos e substantivos. Agora, quando uma palavra sofre mudança da classe gramatical sem sofrer nenhuma alteração morfológica, devido a um processo só semântico, ou seja, uma alteração no sentido, nós dizemos que foi uma derivação imprópria. Por exemplo, a palavra forma. Existe a palavra forma de objeto e existe a palavra forma, quando a gente tem o sentido de formato. Em nenhum dos dois casos existiu uma alteração da morfologia, da forma da palavra, mas existe uma alteração semântica e nesse caso a gente diz que ocorreu uma derivação imprópria. Isso também ocorre com outras palavras, como por exemplo a palavra por. Por pode ser um verbo com o significado de colocar ou uma preposição. Agora a gente vai dar uma olhadinha em outro processo de formação das palavras, a composição. A composição, ela vai ser um processo que vai requerir pelo menos a junção de dois radicais. E nessa junção, ela pode ocorrer com ou sem perda fonética. A palavra passatempo, por exemplo, não acontece essa perda fonética. O tema passa, ele é adicionado ao tema tempo. E dessa forma, nós conseguimos formar a palavra passatempo, sem perda fonética. Nesse caso, a gente denomina esse processo como composição por justaposição, porque os radicais eles foram apenas justapostos, eles foram apenas adicionados. Outro exemplo são as palavras quinta-feira e couve-flor, em que nenhum dos dois casos ocorreu perda fonética dos radicais. Mas no caso da junção dos radicais implicar uma supressão de elementos fonéticos, nós denominamos esse processo como aglutinação. Por exemplo, em hidrelétrica, o tema hidro foi aglutinado ao tema elétrico, com a supressão da vogal O. E por esse motivo, ela é classificada nesse tipo de formação de palavras, como composição por aglutinação, porque elas foram aglutinadas. Outro exemplo de palavras são planalto, em que acontece a adição de plano com alto, com a supressão do O, e a palavra agridoce. Essa é uma palavra interessante. A palavra acre remete a azedo, e ela é escrita com C. E ela foi adicionada, ela foi aglutinada a palavra doce, com a supressão da letra E. Mas não só isso, também aconteceu uma outra alteração fonética para que a vocalização dessa palavra se tornasse possível. E nesse caso, o C foi transformado em G. Outra alteração fonética que aconteceu foi a adição da vogal de ligação I. E para, assim, finalmente, a gente formar a palavra agridoce. Então, como vocês podem perceber, o processo de aglutinação, ele pode gerar tanto a supressão quanto a adição de elementos fonéticos para que possa contribuir na formação da nova palavra. Agora que a gente já viu os principais processos de formação das palavras, eu vou mostrar para vocês alguns prefixos e sufixos. Não se assustem.
Eu trouxe aqui só para vocês poderem utilizar como consulta, mas também para vocês perceberem que um mesmo significado, ele pode possuir prefixos diferentes, dependendo da origem, ou seja, dependendo da etimologia. Por exemplo, a ideia de oposição ou de negação. Ela pode ser expressada pelos prefixos a, an ou ante, quando ela tiver origem grega, ou até mesmo pelos prefixos des, in e contra, quando a palavra tiver origem latina. Dois bons exemplos que eu vou ressaltar para vocês são as palavras antibiótico e desigual em antibiótico. A ideia de oposição às bactérias é realizada pelo prefixo grego anti. Já na palavra desigual, a mesma ideia de oposição, mas nesse caso a oposição à igualdade, ela é expressada dessa vez pelo prefixo latino des. Então, como vocês podem perceber, existem várias ideias com correspondentes prefixais latinos e gregos. E isso vocês não precisam decorar. Essa tabela ela vai servir apenas para vocês consultarem, no caso de dúvida, e para vocês também terem uma noção da diversidade de opções de sentido que existem na língua portuguesa, com diferentes prefixos e origens etimológicas diferentes. Existem também alguns sufixos característicos que eu vou ressaltar para vocês, porque eles são determinados para alguns significados específicos. Por exemplo, os sufixos ada, ansa e ismo. Todos eles são utilizados para expressar ação, como nas palavras caminhada, mudança e civismo. Já os sufixos ário, eiro e ista, eles são responsáveis pela formação de nomes de agentes, de profissões. Os exemplos que eu trouxe para vocês são secretário, ferreiro e manobrista. Outra ideia que é possível ser expressada apenas pela adição dos sufixos é a ideia de lugar, que vai ser conferida pelos sufixos ário, eiro e or, que a gente pode observar nas palavras churrascaria, açucareiro e corredor. A ideia de abundância, ela também pode ser obtida pela simples adição de um sufixo, como aço, ada ou agem. E alguns exemplos que eu trouxe são ricaço, papelada e folhagem. Nomes técnicos, eles também podem ser gerados pela simples adição de sufixos específicos. Dois bons exemplos são ite, apresentado em bronquite, que caracteriza processos inflamatórios, e ema, observado em morfema. E nesse caso, esse sufixo vai ser responsável por caracterizar estruturas da língua portuguesa. Existem também o sufixo ismo, que pode determinar tanto o nome de religião, doutrina filosófica ou até mesmo um sistema político, como em budismo, que é uma religião, kantismo, que é uma doutrina filosófica, e comunismo, que é um sistema político. De todas essas informações que eu trouxe para vocês, o mais importante não é vocês decorarem todos os afixos, mas é que vocês se atentem que diferentes afixos, eles vão exprimir, eles vão gerar diferentes significados. Há a possibilidade de existir uma correspondente de sentido devido à etimologia, e por isso, afixos diferentes podem gerar a mesma ideia de significado. Essa é a principal informação que vocês precisam se atentar sobre os sufixos e os prefixos. E para finalizar essa aula de processo de formação das palavras, nós vamos analisar alguns outros processos de formação. O primeiro deles é o hibridismo, em que vai acontecer a composição de palavras com elementos de origens, ou seja, de etimologias diferentes. Por exemplo, na palavra automóvel, há o elemento auto, que vem do grego, e o elemento móvel, que vem do latim. Na união dos dois, ocorre a formação de uma nova palavra por esse processo de hibridismo, devido à junção de palavras com origens diferentes. Outro processo de formação muito comum se refere às onomatopeias. Elas nada mais são do que palavras originadas da tendência constante
da gente tentar imitar algum som ou ruído. Por exemplo, da tentativa de imitar o miado de um gato, gerou a palavra miau. Ou da tentativa de imitar as batidas de uma porta, foi gerada a palavra toque-toque. Ou até mesmo pelo som de um instrumento, foi gerada a palavra chocalho. As siglas também correspondem a um processo de formação de palavras. Elas são resultantes da redução de uma expressão por meio de partes ou até mesmo só das iniciais das palavras. Por exemplo, a palavra FAMERP. Ela é resultado da junção de algumas partes da expressão Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Foi juntada a sílaba FA, de faculdade, com a letra M, de medicina, e a letra R e P, de Rio Preto. E assim foi gerada a sigla FAMERP. Conhecer a origem das siglas é importante para que vocês aprendam a flexionar essas palavras correspondente ao seu gênero. Por exemplo, a palavra ETEC ou ET. Elas significam escolas técnicas ou escolas técnicas estaduais. E existem muitas pessoas que pronunciam o ETEC, porque não sabem que a sigla se refere às escolas técnicas. E como escola é um substantivo feminino, a sigla também deve se manter no feminino. Um outro processo que ganhou mais adeptos agora com o uso da internet, mas que sempre foi muito comum por jornalistas e escritores, é o processo de neologismos. Ou seja, é quando a gente forma termos completamente novos, que geralmente nunca foram usados. Por exemplo, a palavra te adorar, utilizada por alguns escritores. Já as abreviações são palavras que, devido à fala dos nativos, elas foram criadas como uma forma reduzida de uma outra palavra na sua forma plena. Por exemplo, a abreviação de fotografia, ela é muito utilizada na língua falada e gerou a palavra foto, e ambas constam no dicionário da língua culta. E por fim, o último processo de formação das palavras que eu vou ressaltar para vocês é a reduplicação ou redobro, que nada mais é do que a formação de palavras pela simples repetição de uma outra, como por exemplo, reco-reco, em que ocorre a repetição da palavra reco, ou toque-toque, em que acontece a repetição da palavra toque. Então é isso, galerinha, por hoje é só. Agora é hora de vocês colocarem todos esses conceitos em prática para fixar o conteúdo. E se ficou alguma dúvida, deixa como comentário aqui embaixo e eu espero vocês no próximo vídeo.